Olá, meu nome é Sivaldo Reis, eu tenho graduação e sou mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia, resido em Salvador, Bahia, sou um homem negro, estou vestindo uma camisa cinza, estou no meu quarto, as paredes verdes. O objetivo da nossa conversa é contar um pouco da trajetória do africano Maxwell Assunção no Brasil, que foi o tema central da minha dissertação, que virou livro. Esse vídeo é uma parceria do Portal Guelé 10, a rede de historiadores negros da qual eu faço parte, e o Portal CUTME. Em Salvador, Bahia. Maxwell, ele nasce na Nigéria em 1871. Ele é descendente de Agudá. A avó dele foi escravizada no Brasil. A avó dele, o nome português da avó dele era Lauriana Maria de Santana. Ela retorna para a África, para a Nigéria, a partir em meados da década de 1850, retorna com seus dois filhos, com o pai do Maxwell, o Marcolino Assunção. E o Marcolino Assunção ele consegue enriquecer com o comércio de algodão na Nigéria. A partir disso, ele consegue enviar alguns de seus filhos para algumas universidades na Europa, mais especificamente em Londres. Mas, curiosamente, o Maxwell ele decide vir estudar direito no Brasil, por volta de 1892, 1893. Então, o Maxwell, na verdade, ele faz duas viagens para Salvador. A primeira viagem ele fez antes da abolição da escravidão, acompanhado de seu padrinho, Manuel Joaquim dos Reis. E a segunda viagem ele faz no fim do século XIX, ali começo do século XX. E ele passa a estudar direito na Faculdade de Direito da Bahia, faculdade essa que foi fundada em 1891. E o Maxwell estuda lá e consegue se formar em 1903. Então, ele fez parte das primeiras turmas de formados em Direito e História da universidade. Então, o que eu destaco no texto? Qual a questão central da dissertação que virou livro? É acompanhar a trajetória do Maxwell na cidade. Então, como eu não tinha fontes suficientes para descrever a infância e a juventude do Maxwell no território africano, em Abiyokuta, então eu fiz a escolha de descrever a trajetória dele na cidade. E o que é interessante apontar na trajetória do Maxwell em Salvador? Durante sua trajetória na cidade, ele se interessa por dois problemas estruturais daquele contexto, do começo do século XX, que é o racismo e a escolarização dos mais pobres. Então, em relação ao racismo, Maxwell vai publicar 4 cartas de protesto. Uma direcionada ao presidente Epitácio Pessoa, em 1920, onde o presidente Epitácio Pessoa ele exclui a possibilidade de pessoas negras fazerem parte da guarda de honra do rei belga que estivera no Rio de Janeiro. Então, Maxwell ele sabe dessa notícia, escreve uma carta para o Diário de Notícias. E é interessante que na carta o Maxwell ele chama, ainda que indiretamente, ele chama o Epitácio Pessoa de mestiço, que ele escreve lá, abre aspas, nem negro de sangue puro, nem lírio branco dos Estados Unidos. Então, indiretamente, ele está classificando o presidente Epitácio Pessoa de mestiço. Né? Ele era muito irônico nas cartas dele. E 2 cartas foram direcionadas foi uma crítica à Marinha de Guerra do Brasil, porque a partir da década de 1920, a Marinha de Guerra vai passar a excluir pessoas negras de sua instituição. E aí o Maxwell escreve uma longa carta, foi a carta mais longa que eu localizei nas fontes sobre que ele escreveu, né? E ele vai criticar a Marinha de Guerra e vai dizer que o contexto da década de 1920 é pior do que em 1910, quando houve o contexto da sublevação dos marinheiros no Rio de Janeiro. Né? A outra carta diz respeito ao projeto de imigração negra, que foi um projeto de autoria de 2 deputados, o Andrade Bezerra e o Cincinato Braga,
Então, o Maxwell considerou esse projeto de lei um absurdo, e aí eu descrevo na dissertação e no livro, porque ele pessoalmente deve ter também se ofendido, porque ele, na verdade, é imigrante, né? Ele é imigrante, ele sai da Nigéria e vem viver no Brasil, então ele considera isso um absurdo, né? Agora, é interessante destacar que nas cartas dele não está presente a palavra racismo, mas preconceito de cor. Racismo é um conceito mais contemporâneo. Então, em todas as cartas que ele escreve, ele cita preconceito de cor. Mas, no começo da minha pesquisa, eu tinha imaginado que a militância do Maxwell se resumia às cartas de protesto. Mas, na verdade, não foi só isso. O Maxwell ele conseguiu construir uma rede de sociabilidade forte em Salvador, com pessoas de classes sociais diversas, e ele também era professor de inglês e de francês. Então, ele militou também em favor da educação, ele dá aulas para jovens aprendizes, maquinistas, né, que viviam no subúrbio de Salvador, em 1915. Ele faz parte de muitas ligas educadoras, né, lecionando a disciplina inglês gratuitamente. Ele funda a Sociedade Beneficente dos Lavradores, em 1919, que é uma sociedade de trabalhadores pobres, analfabetos e letrados. E isso é muito interessante porque a militância dele foi uma militância muito abrangente, não se resumiu à escrita, né? Enfim. Então, o Maxwell, ele, ao longo do livro, eu vou descrevendo a trajetória dele, e o que mais me impressiona é essa capacidade dele de construir relações com pessoas de diferentes classes sociais. Ao mesmo tempo que ele estava homenageando JJ Seabra, ele estava no subúrbio da cidade construindo relações com os trabalhadores. Então, isso foi algo que me impactou e me deixou muito interessado em descobrir e descrever mais a trajetória dele na cidade. Então, é basicamente isso. Quem quiser saber mais da trajetória do Maxwell Assunção, eu convido a ler o meu livro, recentemente publicado pela editora Caravana Editorial. E o livro também já está disponível em PDF nas plataformas online. Nesta apresentação, eu fiz um resumo da trajetória do Maxwell Assunção Alaquija, em Salvador, sua militância antirracista, os dois problemas centrais que ele considerou na sociedade brasileira, que foi o racismo e a escolarização dos mais pobres.